Atualmente, mais de 300 curadores negros atuam em diferentes regiões do Brasil, impulsionando uma onda de exposições que buscam valorizar a diversidade racial. Mas será que o Circuito das Artes tem adotado práticas que favoreçam a equidade racial entre os profissionais do setor? Começa agora mais um programa Negros em Foco. A inclusão de profissionais negros no Circuito das Artes avança de forma vagarosa. Um exemplo disso é que o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, contratou suas primeiras curadoras negras somente em 2018, 71 anos após a sua fundação. Para discutir sobre os avanços e desafios do setor, nós recebemos a curadora de arte, Carolina Laureano. Seja muito bem-vinda, Carolina. Obrigada. E também, ao lado dela, está o Camões Dias, coordenador de programa de diversidade e inclusão social da Pinacoteca de São Paulo. Camões, obrigado. Seja muito bem-vindo. Você já traz um nomão aí, hein, rapaz? É, né? Tudo a ver. É. Carol, o povo quer saber o que faz um curador e por que você quis ser uma curadora. Eu costumo dizer que sempre quando eu pergunto para alguém, você já foi em uma exposição, em um museu, as pessoas respondem sim. Eu falo, toda aquela organização é fruto do trabalho de um artista, mas existe um trabalho um pouco invisível, que é o trabalho do curador, que é uma parte de uma espécie de um meio de campo, entre o artista, a instituição, a pessoa que dialoga com o artista, um pouco traduz o pensamento dele em forma de um texto, em forma junto com uma parte de arquitetura, de expografia, que vai criar uma narrativa para que a pessoa entre na exposição e consiga entender o que aquilo está sendo dito. Ô Camões, e o papel de um assessor de inclusão e diversidade na Pinacoteca do Estado de São Paulo? O que ele faz, de que maneira que ele auxilia a fazer com que essa arte chegue de uma forma mais qualificada ao público? Acho que um primeiro ponto está relacionado à governança e gestão. De como a instituição, no meu caso a Pinacoteca, ela olha para essas temáticas de diversidade, direitos humanos e inclusão e de como isso é colocado em prática, pensando a função de curadoria, de como nós temos mais pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência nessa posição e em tantas outras posições que são funções dentro de instituições museológicas. Então, é um papel mais estratégico de pensar a intenção dessas instituições para trazer representatividade e tudo isso com uma atenção sobre os indicadores e o acompanhamento desses números, pensando a representatividade da população brasileira, Olha, a curadoria tem se consolidado como uma posição de destaque no campo das artes. E ainda que em número reduzido, profissionais negras têm ocupado esse espaço. A equipe do Negros em Foco conversou com as curadoras da exposição Artistas do Vestir, uma costura dos afetos. Vamos conhecê-la. Eu venho de uma família de costureiras e alfaiates, então isso sempre esteve muito ligado na minha história. E foi então que eu descobri que eu poderia ser pesquisadora, acadêmica. Então eu fiz um mestrado em Ciência da Religião. Bom, a minha formação é em Negócios da Moda, eu fiz essa graduação. E na época ali, em meados de 2012, 2013, que foi quando eu me formei, eu senti uma certa decepção com o campo da moda, Achei um campo elitista, de difícil acesso para pessoas como eu, pessoas negras, ainda mais com o meu tom de pele, com o meu tipo de cabelo. Eu faço um doutorado em História e pesquiso principalmente o vestir de mulheres negras, então tenho muita atenção para esse lugar, mas eu acho que todas as histórias negras brasileiras, de pessoas negras e de como essas pessoas se vestem, se vestiram, enfim, eu acho que dá pano para manga.
A curadoria começa a entrar na minha vida a partir da construção de eventos independentes, né? A partir dessas portas que foram fechadas para mim, para o meu trabalho, para a minha comunidade, né? Por essa sociedade brasileira racista e que me impulsiona, né? A levar o meu trabalho para mais de 10 cidades fora do Brasil e muito tardiamente aqui nesse eixo Rio-São Paulo. Um grande exemplo é essa exposição, né, que é Artistas do Vestir, uma costura dos afetos, que eu tive a honra de dividir a curadoria com Carol Barreto e de pensar essas articulações aqui no Itaú Cultural. E acho que nessa exposição a gente tem muito, né, desses vestidos negros em diáspora. Acho que essa é uma exposição de moda, então a gente tem uma grande quantidade de peças de roupa. A gente costuma dizer que não é uma exposição apenas de roupas, mas sim de moda de uma maneira expandida, né? E aí, pensando nesses suportes, a gente tem as vestes, mas temos também a moda na pintura, na fotografia, nos vídeos. A possibilidade de ter pessoas negras, né, como modelos, atrizes, né, ou como corporalidades ali presentes numa cena, precisam ser equiparadas a pessoas, né, pessoas negras e pessoas não brancas que também estejam no mesmo lugar de poder e decisão. A pandemia foi um marco ali, inclusive para discussões, teve toda aquela questão brutal do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e como isso reverbera em outros espaços. E acho que as instituições nesse período também se atentaram de que não seria possível mais não ter tantas pessoas negras pensando curadoria. É esse convite para pensar para além da cabeça, para além dessa mente que é resultado da colonialidade, né? E que a partir daí a gente olhe para a gente, para o nosso corpo e para aquilo que a gente põe, né, sobre a gente como um ato de escolha afetivo, né? Isso me acaricia, isso me abraça, é essa cor que eu quero levar para o dia a dia. Ô Carolina, uma mulher com seu cabelo e com a sua cor preta na curadoria, ela é uma ferramenta importante para permitir que esses objetivos de uma arte diversa, plural e que contemple a todos se realizem? Olha, ela é muito importante, porque eu acho que traz um olhar que não é um olhar que já estava viciado ao que a gente tinha noção do que era arte, né? Acho que eu cresci numa geração, né, que a arte eram os grandes nomes do moderno, principalmente europeu, né? Mas mesmo os brasileiros representavam, né, uma parcela branca de artistas, né? Gerando com tudo isso um grande apagamento de artistas negros, né, negras, negres, que participaram desses movimentos e que foram muito importantes para a nossa história. E você, né, eu passei uma vida, foi construído um olhar que aquilo não fazia parte de uma história importante, né? E eu acho que hoje em dia, né, a inserção de curadores negros, negras, dentro desses espaços, sejam institucionais ou sejam mesmo curadores independentes, né, é muito importante para que você traga um olhar que é descentralizado, né? Então, acho que a gente vem, né, para preencher essa lacuna de o que ficou de fora, né? E acho que isso só aconteceu porque pessoas negras, indígenas, né, pessoas não brancas estão ocupando espaços de tomada de decisão, né? É importante, e quando a gente, então, exato. Esse olhar diverso, esse olhar diferente ajuda a construir esse caminho de pluralidade, né, que você está dizendo, né, Carolina? Agora, ô Camões, você está dizendo que a Pinacoteca tem esse olhar que prestigia essa arte afrocentrada, mas a Pinacoteca só faz isso? Ou o profissional negro só pode trabalhar nessa arte afrocentrada ou ele, logicamente, pode estar espalhado em todas as dimensões do que a Pinacoteca disponibiliza para os seus usuários? Acho que pensar a temática racial, acho que é um ponto enquanto possibilidade para a pessoa negra, mas ela não deve ser uma fixação, né? É até interessante
o nome do programa aqui, né, Negros em Foco. Tá. E é interessante também refletir da diversidade que são pessoas negras, né? Sim. Então, eu sou diferente da Carolina e tenho especialidades, né, e formações além da temática racial, no sentido, né, da importância de trabalhar temáticas raciais nas instituições. Acho que hoje não é segredo para ninguém que existem problemas sociais e um deles está relacionado ao racismo estrutural. Acho que pessoas negras, elas não devem ser obrigadas a sempre tratar dessas temáticas. Eu trato dessas temáticas por uma escolha, tá. Mas um exemplo que eu dou aqui, né? Eu consigo também dialogar sobre geopolítica, economia política, economia, né? Então é importante compreender como esse grupo, né, de pessoas negras não é homogêneo, né? Cada pessoa tem a sua história e tratando, né, do racismo estrutural em si, cada pessoa também recebe essa estrutura de uma forma e reage a isso também de uma forma. Né? Então é importante trabalhar essas temáticas e também desmistificar, né? E na Pinacoteca nós temos programas formativos para tratar temáticas raciais e para tratar também temáticas que não generalizem, né? O que seria a pessoa negra, o que seria uma atuação em prol de questões raciais, né? Existe uma diversidade muito grande. Mas eu acho que um curador, além de tudo, ele é um pensador também, ele tem que ser, né? Então, a minha formação, por exemplo, é em jornalismo, né? E eu tenho uma pesquisa centrada em gênero, né? Em quais as intersecções entre raça, identidade, etnias, né? E dentro desse gênero, então, eu fui fazer uma especialização, né? Então, entender que acho que o curador, ele não necessariamente vem só de uma área de curadoria. Acho que é muito bom falar isso para o público, né? Porque é uma faculdade que ela é muito elitizada, ela é muito cara. No Brasil ainda, pelo menos em São Paulo, né? Às vezes o curso abre porque depende do número de pessoas para estudar. O curador, ele pode atuar, né, de uma forma independente, em espaços independentes. Então, ele é uma área que ele tem muitas possibilidades de trabalho. O Negros em Foco vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos discutir políticas públicas para o setor museal e o impacto positivo de iniciativas voltadas para a diversidade e a inclusão. Não sai daí que a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. E o assunto de hoje é inclusão e diversidade no circuito das artes. Para falar sobre o tema, eu estou recebendo a curadora de arte, Carolina Laureano, e o coordenador do Programa de Diversidade e Inclusão Social da Pinacoteca de São Paulo, Camões Dias. Outra vez, obrigadíssimo pelas gentilezas das presenças. Obrigado. O Observatório Negro dos Museus e da Museologia é um grupo de pesquisa que se dedica a refletir sobre museus, memória, patrimônio e museologia, a partir das perspectivas e experiências de pessoas negras que atuam nesse espaço. Joana Flores, pesquisadora, doutora em museologia, integrante do Observatório, compartilhou com a gente um depoimento inspirador. Vamos ouvi-la. Quais são os corpos que estão no campo dos museus? E aí eu não estou puxando somente para museólogos e museólogas, mas estou puxando também para todos os corpos que habitam esses espaços, né, de profissionais das diversas áreas, né, desde o pessoal que realmente trabalha, como é que estão os mediadores culturais, quem são esses corpos, né? Então, cada corpo negro é um corpo museu, é um corpo memória, sabe? Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, ampliar esse lugar desse museu. O observatório surge muito com essa demanda. A gente não tinha esse lugar, né, das nossas produções acadêmicas, das nossas pesquisas serem agregadas, serem também utilizadas, né, como reconhecidas, né? Então, o observatório ele entra muito nesse campo de pensar a intelectualidade, de pensar o corpo negro da museologia que pensa, pensante, né? Então, eu vejo que a memória, se a gente tivesse o conhecimento, entendesse
e desse ao povo o direito de acessar as nossas verdadeiras memórias, se o povo tivesse acesso à oralidade, tivesse acesso ao que as pessoas hoje chamam, né, desde a década de 90, foi consolidada o patrimônio imaterial. Nós sempre tivemos a imaterialidade, nós sempre guardamos, né, tivemos guardadas essas memórias imateriais, né, nossas manifestações culturais. Eu acho que a gente está precisando fazer uma política nacional de museus, né, de combate ao racismo. Pois é, Camões, acho que está aí um desafio colocado para todo o país, né, em alguma medida. Como é que você acha que a gente pode, então, contribuir para levar mais elementos, instrumentos como esse que você desenvolve na Pinacoteca para ajudar o nosso espaço museológico? Acho que é importante que as instituições que tenham programas mais avançados se disponibilizem a ajudar outras instituições que não têm programas avançados. Atualmente, a Pinacoteca, nós fazemos parte de 2 comitês, pensando direitos humanos, diversidade e inclusão social. Um é da Abraosc, né, pensando organizações sociais no Brasil, e outro é a Rede de Diversidade e Inclusão. Nós estamos num projeto embrionário ainda, para São Paulo, né? Então, hoje já existe um movimento dentro da museologia no sentido de compartilhar melhores práticas, né? De como a gente avança coletivamente para a temática racial e outras temáticas, né? Pensando em direitos humanos e diversidade, conjuntamente. Como é que a gente pode pegar não só essa ideia, como fortalecer esses curadores, produzir mais curadores com esse tipo de compromisso e comprometimento, e como é que a gente pode pegar, então, esse pensamento, essa ação e distribuir para outros espaços que estejam fora desses locais consagrados, né? Porque acho que é uma informação importante, uma atitude que precisa estar espraiada. Como é que a gente poderia conseguir isso? Acho que não existe... começar do básico mesmo, a educação, né? Nós somos uma população que eu acho que está tendo acesso a uma educação universitária em massa, talvez pela primeira vez agora, né? Nos últimos 20, mais acelerado nos últimos 10 anos. Sim. Né? Então, acho que isso é algo importante, acho que o incentivo à educação, né? E o incentivo que pessoas negras elas podem criar. Se a gente pega essa questão de proporcionalidade de quantas instituições museológicas existem no país e quantas pessoas negras atuantes, né, nessa questão de curadoria, e não só na curadoria, né, no educativo, nas políticas de diversidade e inclusão, nós precisamos dobrar, triplicar isso, né? E eu acho que isso só vai construindo conforme a gente vai mudando essa mentalidade de que é possível ocupar esses espaços. Talvez eu venha de uma primeira geração ali de curadores negros, né, que estão adentrando esses espaços, e que a gente possa ser inspiração para outras pessoas, né, que elas entendam que fácil não é, mas é possível. O Museu da Língua Portuguesa foi reconhecido pela diversidade de sua equipe, que conta com mais de 40% de pessoas negras. A equipe do Negros em Foco conversou com o gestor de recursos humanos do museu e registrou a exposição temporária Línguas Africanas que Fazem o Brasil, idealizada pelo multiartista e curador Tiganá Santana. Vamos conferir. O Selo de Igualdade Racial é um programa da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo e é um selo que reconhece as empresas que têm em seu quadro de colaboradores mais de 20% de pessoas negras em diferentes posições e diferentes áreas da empresa. É um pouquinho difícil ser imigrante e encontrar trabalhos bons. É bem mais fácil encontrar mais acessíveis do que em educação, porque quando eu comecei a fazer pedagogia, eu ouvi de uma professora que seria difícil me manter como professora por conta do meu sotaque, que era diferente e as crianças não entenderiam o que eu falava em sala de aula. Aí já começa um impedimento.
Um desses exemplos é da exposição Línguas Africanas que Fazem o Brasil, que é uma das ações pensadas pela gestão do ID Brasil, né, pelo Museu da Língua Portuguesa, e o RH, por sua vez, priorizou um processo seletivo inclusivo para pessoas negras. Então, esse processo seletivo ele foi exclusivo, onde a gente, junto com as parcerias, como a Vem Bumbar, traz para a gente, né, esse público mais específico. Sou angolana, de Luanda, e cheguei aqui no museu pelo projeto Vem Bumbar, pela plataforma Vem Bumbar, que é uma plataforma de angolanos direcionada para emigrantes de qualquer país da África. Aqui nós encontramos várias palavras que são de origens africanas e isso vem elucidar. A pessoa fica, meu Deus, caçula é africano, meu Deus, não sabia que bunda é de origem africana. Esses números, esses dados de inclusão, eles são pensados a partir também de um referencial que a gente usa como meta, que é os dados do IBGE, que representa a população brasileira em termos de perfil humano, perfil social e demográfico. Então, o ID Brasil, através dessa leitura desse censo, faz, né, esse entendimento, né, junto com o RH, as diretoras, de onde estão os nossos desafios de inclusão. A gente ainda tem uma diversidade de pessoas negras, mais na equipe de operação e na equipe de atendimento, o que para a gente é entendida como vagas importantes, né? Então, mas ainda estamos, né, com esse desafio de inclusão nos cargos de liderança. Eu tenho vários planos que, além do museu, como eu disse, sou artista, eu sou poetisa e sou arte educadora, tenho outros trabalhos próximo ano, então eu vou continuar na área da cultura e posteriormente talvez atuar em sala de aula. Camões, quer dizer, a Pinacoteca também tem uma ação nessa direção, a Pinacoteca está aí com as metas e os cronogramas definidos para poder ter essa diversidade? Hoje, a Pinacoteca, nós temos alguns programas pensando ações afirmativas e um deles está relacionado a pessoas negras. Então, nós também ganhamos o selo de igualdade racial da Prefeitura de São Paulo. Parabéns. Obrigado. Atualmente, nós estamos com 47% de pessoas negras, isso internamente, né, no seu quadro funcional. Um cuidado que a instituição tem de incluir essas pessoas para que elas não só sejam incluídas em cargos de entrada. Um outro dado importante também da Pinacoteca está relacionado a pessoas negras em posições de liderança. Atualmente nós estamos com 40% de pessoas negras em posições de liderança e algo que eu também costumo dizer que é um trabalho que talvez não acabe nunca, né? Então, a ideia é pensar essas temáticas de forma integrada, né? Olhando todos os públicos. Agora, Carolina, o espaço do museu, você estava dizendo, inclusive, que você foi estimulada, né? Você foi motivada. O que te motivou? Por que esse seu gosto, primeiro, pelo museu? Você estava dizendo que via as fotografias e em algum momento você sentiu esse desejo, essa vontade, conheceu, foi, viu, gostou e está dentro da museologia. Como aconteceu isso em você? Eu acho que eu tive uma mãe que sempre me estimulou a estudar. Falou que a educação ia me levar para onde eu quisesse direcionar a minha vida, né? E acho que poder movimentar condições, né? E eu acho que estudando, mesmo em escola pública, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E aí eu descobri nos livros um jeito de sonhar, né? Eu acho que sonhar para mim é uma palavra muito importante, né? Então eu comecei na literatura, a literatura me levou para o cinema me levou para as artes, né? Então acho que é um caminho que quando eu cheguei no museu, porque eu via em filmes e eu achava aquela coisa muito mágica, né? E aí, quando eu fui para o museu, eu falei assim, uau, tem muita coisa para aprender aqui, né? Então, acho que eu, como curadora, também quero que o público aprenda com essas imagens, né? Aprenda que existe um mundo muito maior do que a gente conhece, né? Acho que
museu, ele representa a cultura de um país, né? Então, eu acho que quando a gente vai falando de uma ideia de políticas afirmativas, de inclusão, de pluralidade, de diversidade, é porque o museu ele precisa olhar para o que acontece fora dele, né? Então, para mim, né, entrar num museu é uma perspectiva de sonho, né, de sonhar com outros mundos possíveis, mundos que às vezes eu não acesso, né? A gente não pode estar... Meu desejo era viajar o mundo inteiro, né? Hoje eu posso ter essa possibilidade, mas eu também não consigo ter uma dimensão do mundo todo, né? Eu acho que o museu também tem essa ideia de poder trazer outras perspectivas de mundo, que eu possa aprender a partir da perspectiva do outro, porque isso engrandece quem a gente é. A educação torna possível o sonho nos liberta para conhecer o mundo na sua plenitude e tudo isso nos faz pessoas muito melhores, muito mais competentes e realizadoras. É isso? Exatamente. Então eu quero cumprimentar você pela sua trajetória brilhante, te desejar muito mais sorte, né, e que você consiga levar essa mensagem para muito mais pessoas, muito mais instituições, tornando os nossos museus cada vez melhores. É isso? Exato. E para você, Camões, da mesma maneira, né, desejar que o seu trabalho na Pinacoteca floresça, né, que ele possa ser compartilhado com todos os outros espaços e que cumpra, sobretudo, o seu objetivo, né, de um espaço museológico cada vez mais diverso, que prestigie todas as contribuições culturais. E para você, meu caríssimo telespectador, muito obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau!